Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na última aula eu terminei falando daquilo que é o modelo de regressão linear simples. Então, só para sintetizar, na última aula eu falei que a variância de cada valor de y era a mesma variância sigma quadrado, que é igual à variância do erro. Isso quer dizer que para cada observação y que eu for a extrair, eu posso calcular a variabilidade para essa observação. E essa variância vai ser a mesma para todas as observações. Okay? Então, na última aula terminei dando essa explicação aqui de como é que a gente consegue obter esses coeficientes. Okay? E onde eu deixei bem claro que, particularmente para o contexto do modelo de regressão linear, a gente vai usar um método para estimar esses coeficientes. E esse método é conhecido como o método dos mínimos quadrados. Okay? Então, em que consiste o método dos mínimos quadrados? O método dos mínimos quadrados, ele consiste em usar aquilo que são os dados amostrais para valores de x e y, ou seja, nós já temos os valores observados para x e y, e vamos denotar por y chapéu, ou simplesmente y, como sendo essa quantidade. Ok? A quantidade é beta 0 mais beta 1 xi. Ok? Esqueçam particularmente esse chapéu. Nós vamos falar mais adiante o que é que vai ser o y chapéu, que é a estimativa de y chapéu. Então, qual é a ideia? Que a ideia é basicamente pegar aquilo, o termo de erro vai ser a diferença entre os valores de y observado e os valores teóricos, ok? A parte teórica vocês sabem muito bem que é essa parte daqui, que é beta 0 mais beta 1 xi, partindo do pressuposto que o menos vamos tirar para fora. Isto é, o epsilon, o erro vai ser igual à diferença entre o y, o observado, os dados iniciais, menos a função de x, aquele f de x que a gente usa para modelar os valores de y. Ok? Então, tendo o termo de erro, a gente sabe muito bem que a soma deve ser igual a zero, isto é, se eu somar todos os valores observados de y, e eu estimar beta 0 e beta 1, e substituir todos os possíveis valores de x, a soma dessa diferença deve ser igual a zero. Então, razão pela qual a gente precisa definir o epsilon como sendo essa quantidade, ok? Que vai ser basicamente a distância entre cada valor observado e aquilo que é a reta estimada, isto é, a distância, ok? O erro vai ser a distância entre cada valor observado e a reta estimada. Então, nós vamos calcular essa diferença. Esse é o primeiro passo, calcular essa diferença. O segundo passo vai ser calcular o quadrado dessas diferenças e, de seguida, vamos usar alguns procedimentos mais adiante para obter os coeficientes. Okay? Então, dado que a soma dos zeros vai ser igual a zero, então, para a gente usar o método dos mínimos quadrados, com o intuito ou objetivo de estimar os coeficientes beta 0 e beta 1, nós vamos ter que esse método ele visa basicamente minimizar o erro que nós estamos a cometer. Por quê? Usar a reta de regressão para explicar um determinado fenômeno, como disse anteriormente, está sujeito a certos fatores aleatórios que a gente não consegue controlar. Então, o desejável para tal é que a gente reduza e que a gente cometa um erro. Quanto menor for o erro que a gente estiver a cometer, melhor. Okay? Então, a soma do quadrado dos erros se propõe a encontrar os coeficientes beta 0 e beta 1 que minimizam a soma do quadrado dos erros. Okay? A soma do quadrado dos epsilons. O epsilon é o valor observado, como disse, e o y chapéu, aqui podia colocar o índice, seria o valor estimado para a iésima observação. Ok? Aqui falta um i. Então, desta forma, vamos denotar por beta 0 e beta 1, chapéu, beta 0 chapéu e beta 1 chapéu, como sendo que são os estimadores pontuais para beta 0 e beta 1. Então, esses coeficientes são obtidos, como disse, usando o método dos mínimos quadrados. Ok? O MMQ significa método dos mínimos quadrados. Então, a ideia básica por detrás do método dos mínimos quadrados vai ser, por exemplo, suponha que eu tenho essa reta de regressão, onde o y vai ser uma função de x, mais um termo de erro, ok? E essa relação poderá representar aquilo que foi, por exemplo, o desempenho de um determinado, aliás, o desempenho dos alunos que cursam a disciplina de Estatística 1, em função daquilo que é o tempo que cada aluno levou estudando essa disciplina.
Então, nós podemos escrever uma equação de regressão dessa maneira, onde vamos assumir que esse desempenho ele é influenciado pelo tempo que o aluno leva estudando. Mas, como eu disse anteriormente, na última aula, existem outros fatores aleatórios que podem afetar nesse desempenho do estudante e que a gente não consegue controlar. E que a gente não consegue usar esses fatores para modelar aquilo que é o desempenho do estudante. Então, esse conjunto de fatores, essa série de fatores, nós vamos incorporar no εi, que é o termo de erro, que junta ou aglomera todos os fatores que a gente não consegue controlar durante esse processo de estimação. Okay? Então, os coeficientes beta0 e beta1 vão ser obtidos de tal forma que a soma do quadrado desses erros, esse é o erro, que é a diferença entre o valor observado e a parte observada e a parte teórica, a soma desses quadrados deve ser a mínima possível, deve ser a menor soma possível. Okay? Isso para qualquer valor de beta0, chapéu e beta1 que a gente for a calcular. E como é que a gente consegue obter esses valores? Simplesmente derivando, ok? Eu tenho certeza que todos vocês já têm aquilo que é a ideia básica para calcular uma derivada. Então, é uma questão de vocês derivarem essa expressão em função a beta0. Depois, derivem a expressão em função a beta0, vão igualar a 0. Depois, vão derivar essa expressão em função a beta1. Aqui tem que ser beta1 e não beta-i. Aqui tem que ser beta1. Então, vão derivar a mesma expressão em função a beta1. Vão igualar a 0, aí vão ter um sistema de equações. Ok? Um sistema de equações do tipo x mais y igual a 1k, x2 mais y igual a 1k. Então, um sistema de equações lineares. Aí, vocês vão resolver esse sistema de equações lineares e vão obter aquilo que é a expressão numérica para calcular o beta0, o chapéu, e o beta1 chapéu. Ok? Mais adiante, no próximo slide, eu vou apresentar aquilo que são as fórmulas. Mas, infelizmente, eu não vou poder apresentar aqui aquilo que são os detalhes para calcular tudo muito mais. Mas é simples, não tem nada de especial, ok? Vocês conseguem fazer isso em menos de 30 minutos, aliás, em menos de 10 minutos, ok? Simplesmente derivando, igualando a 0 e resolvendo a equação resultante. Ok, então o que vai acontecer? Feito isso, a gente sabe que, aliás, dado que o valor esperado para o termo de erro, ele vai ser igual a essa parte determinística, beta0 mais beta1 xi, isso vimos antes, em algum slide aqui, que é essa parte daqui. E vimos também, naquele mesmo slide, que a variância do erro é sigma quadrado, que vai ser igual à variância dos valores de y. Então, segue que o y ele vai ter um modelo, segue uma distribuição normal, com média, desculpa, aqui tem que ser beta0, eu coloquei de forma mais geral, com média beta0 mais beta1 xi e variância sigma quadrado. Ok? Então, essa parte de normalidade, isso nos remete a uma curva dessa natureza. Significa, para cada valor observado, observa, você tem essa reta de regressão. Significa, o y1 vai ser igual, se você coloca o i por 1 para o primeiro indivíduo, vai ser igual a beta0 mais beta1 x1. E um termo associado a um erro é 1. Então, isso quer dizer, para um valor de x1 observado, o seu y1 vai ser dado dessa maneira. Então, a distribuição desse y1 é uma distribuição simétrica, ok? Sendo uma distribuição simétrica, vocês sabem o que é uma distribuição simétrica, quando o coeficiente da simetria é 0. Então, segue uma distribuição simétrica, onde a moda vai ser igual a beta0 mais beta1 x1, que é esse ponto máximo. A média é exatamente o mesmo valor, e a mediana também é o mesmo valor. Então, isso vale para x1, x2, que tem esse comportamento. A única diferença é que eu vou tirar o x1 aqui para x2, ok? E vale para qualquer outro valor. Para x3, 4, 5, a distribuição é a mesma, normal, com a média beta0 mais beta1 xi nesse caso, e uma variância constante, ok? Como podem ver, a variabilidade aqui é constante. Então, como é que eu consigo obter, como é que eu posso encontrar os estimadores para beta0 e beta1? Ou os estimadores desses coeficientes? Então, as quantidades que vamos usar para estimar beta0 e beta1, bom, como disse anteriormente, vai ser com base na minimização da soma daquele quadrado do erro. Eu fiz aquilo que são as contas, okay? No meu papel, derivei todas as expressões, resolvi aquele sistema de equações e encontrei essa expressão, que o beta1 vai ser igual a essa expressão dividido por essa soma.
Eu não sei se isso vos remete a alguma coisa. Essa parte do numerador é nada mais do que se você dividir essa expressão por n menos 1, você vai ter a covariância. Essa parte de cima vai ser a covariância. E se você dividir essa expressão, o denominador, por n menos 1, você vai ter a variância do x. Ok? Então, a fórmula, existe uma semelhança com aquela fórmula que a gente usou para calcular o coeficiente de correlação. A única diferença é que aqui a gente não precisa colocar raiz quadrada. Ok? Então, feito isso, você pode representar essa expressão como sendo a covariância de x e y e aquilo que é a variância de xi. Ou, de uma outra forma, simplificando essa expressão, você consegue ter essa relação, que vai ser a soma de x e y menos n vezes a soma do produto das médias, dividido tudo pela soma de x quadrado menos n vezes a média de x ao quadrado. É tão simples, vocês já sabem muito bem calcular esse produto cruzado, já sabem calcular a média, já sabem calcular a soma de x quadrado, e é só uma questão de vocês comporem essa expressão para conseguir obter aqui o valor de beta1. É tão simples, ok? Você tem um banco de dados, usem as mesmas dicas que eu sempre dou, façam uma tabela onde vocês vão calcular o valor de xi, a soma, xi quadrado, a soma, y quadrado, a soma, o produto x e y, a soma, e depois vão pegar cada um desses valores e vão compor aquilo que é a fórmula, ok? E, mais uma vez, você pode calcular esse coeficiente usando essa primeira expressão, mas como eu gosto de coisas mais fáceis, não gosto de usar expressões difíceis, eu acabei usando uma álgebra, assim, fiz uma álgebra muito simples dessa expressão, que é a mesma álgebra que a gente vem fazendo desde o primeiro dia da aula, e simplifiquei essa expressão para uma outra expressão bem mais simples, ok? E fazendo aquilo que são as contas, mais uma vez, depois de você calcular o coeficiente angular, ou beta1, o beta0 vai ser dado por essa relação, que vai ser igual a média do y menos beta1 chapéu, aquele beta1 chapéu que você já calculou aqui previamente, multiplicado pela média do x. Isto é, você já tem a média do y, já tem a média de x, já tem o beta1 chapéu nessa expressão, aí você pode calcular o beta0 chapéu aqui. Ok? Então, terminado, você já calculou beta1, beta0 e beta1, aí podemos escrever aquilo que é a equação da reta de regressão. A equação da reta de regressão, dado que ela pode ser vista como sendo a média das estimativas, então a gente não precisa colocar o termo de erro. Okay? O termo de erro a gente coloca simplesmente no modelo teórico. Ok? Então, no modelo teórico, aí sim, a gente vai ter que colocar aquilo que é o termo de erro. Nas estimativas, não, porque nós sabemos que o erro tem média zero. Então, como tem média zero, e eu estou a assumir que essa estimativa é como se fosse a média do y, eu estou usando outra linguagem, e o erro tem uma média zero, então a gente pode deixar isso para fora. Ok? Podemos descartar. Então, essa é a equação da reta de regressão. O que é que isso quer dizer? Observem que o xi não tem chapéu, porque eu vou usar os valores observados. Então, ideia básica aqui é, você tem um conjunto de dados x e y, primeiro tem que calcular a média do x, depois a média do y, de seguida calcular essas somas todas, ok? Depois vai estimar o beta1 chapéu, usando essa expressão. Eu recomendo a vocês que usem a segunda parte da fórmula, que eu considero ser mais fácil. E depois de você obter aquilo que é o beta1 chapéu, vai calcular o beta0 chapéu usando essa expressão. Ok? Então, como eu disse, os detalhes eu não vou mostrar aqui, mas é simplesmente derivar essa expressão em função a beta0 igualar a 0, derivar em função a beta1 igualar a 0 e resolver o sistema de equações resultante. Ok. E qual é a interpretação dos coeficientes? Da mesma forma como eu interpretava aquilo que é o coeficiente de correlação, os coeficientes beta0 chapéu e beta1 chapéu têm uma interpretação, ok? Então, o beta0 chapéu vai representar o valor, vai ser a média do y quando a variável independente for igual a 0. Isto é, observem, tem algum gráfico que eu coloquei aqui. Esse gráfico, por exemplo. O que vai ser o beta0? O beta0 está aqui. Vai ser o valor médio do y quando o x assumir valor 0. Por que valor médio? Porque da maneira como a gente está a ver a equação de regressão,
nós colocamos y chapéu. É uma estimativa, ok? É uma média das estimativas. Então, se o xi for 0, essa parte toda vai anular, então o y chapéu vai ser igual a beta 0. Então, por isso que a gente diz que o beta 0 chapéu vai ser o valor médio de y quando o xi for igual a 0. Então, mas acontece que em algumas situações o xi não pode ser 0. Isto é, por exemplo, a idade. Imagine que nós queremos analisar aquilo se a intensidade da força é influenciada pela idade. Nós não podemos assumir, não podemos dizer que o beta 0 vai ser a intensidade da força quando a idade for nula. A idade nunca vai ser igual a 0. Ok? Uma idade igual a 0 significa a ausência de um indivíduo ou um sistema vital, alguma coisa vital. Ok? Então, quando a variável, quando o domínio de x assumir valor 0, o beta 0 tem interpretação, faz sentido interpretar. Mas, nos casos em que o domínio de x, o 0 não faz parte, ou seja, não faz sentido a gente ter 0, então significa que o beta 0 não faz sentido ele ser interpretado, não tem nenhuma interpretação. Ele só vai ter interpretação se o domínio de x assumir o valor 0. Okay? Se o 0 fizer parte. Por outro lado, o beta 1 vai representar aquilo que vai ser a magnitude da variação na média do y para cada variação unitária do x. Isto é, à medida em que você vai aumentando, começa o x de 1, 2, 3, 4, então o y vai aumentar nessa escala. Se x for igual a 1, você tem um y1. Se x for igual a 2, o y1 vai ser 2 vezes o beta 1. Assim sucessivamente. Então o beta 1 chapéu ele vai medir aquilo que é a magnitude das variações da média do y para cada variação unitária da variável independente. E de forma geral, nós temos a relação entre x e y, a relação linear, ela pode ser crescente se o valor beta 1 ou o coeficiente angular for positivo, ok? Sempre que o coeficiente angular for positivo, esse beta 1 chapéu for um valor positivo, significa que a relação ela é crescente, ok? Usando uma outra analogia, vejam só uma coisa muito interessante. O numerador do cálculo, da forma que a gente usa para calcular o beta 1, que é essa soma, e é exatamente igual a essa quantidade, esse numerador é igual ao numerador do coeficiente de correlação de Pearson. Não sei se vocês se lembram. E eu expliquei, quando eu dei a parte de medida de associação, eu expliquei que sempre o sinal do coeficiente de correlação é ditado, ok, pelo numerador. Se o numerador for positivo, então o coeficiente de correlação de Pearson é positivo. Se o numerador for negativo, o coeficiente de correlação de Pearson também é negativo. Então, é o mesmo que acontece aqui. Dado que o numerador é o mesmo, significa o numerador para o cálculo de beta 1 chapéu é o mesmo numerador que a gente usa para calcular o coeficiente de correlação, isso quer dizer que um sinal negativo na equação, no resultado que a gente vai obter no numerador, vai implicar um beta 1 chapéu negativo. Isto é, se o beta 1, se for um conjunto de dados onde você já calculou logo a priori o coeficiente de correlação, e você encontrou um coeficiente de correlação negativo, espera-se, ok? Isso é um evento certo. Certamente você tem que obter também um sinal de beta 1 chapéu negativo. Coeficiente de correlação de Pearson negativo, o beta 1 chapéu vai ser negativo. Apenas o beta 1 chapéu. O beta 0 não tem nada a ver com isso, ok? Porque a expressão do beta 0 é diferente da expressão do beta 1. Então, o sinal de beta 1 vai ser exatamente o mesmo sinal do coeficiente de correlação de Pearson. Então, beta 1 negativo significa curva crescente, okay? Mesma analogia que a gente fazia na análise nas medidas de associação. Okay? E tenho aqui o intercepto, que é a média desse valor esperado. Média, porque o y chapéu a gente pode ver como valor esperado, é a média do y. Então, se o beta 1 for negativo, significa que o coeficiente de correlação também foi negativo, a gente tem uma reta decrescente, ok? O intercepto é beta 0, o que dita a inclinação, o ângulo da inclinação, o sentido da inclinação é o beta 1. Por outro lado, no painel C, a gente tem a ausência total de correlação. Isto é, para qualquer que seja o valor de x, o y vai ter o mesmo valor, que vai ser intercepto. O que é que isso quer dizer? Significa que todo valor de x, tanto x1, x2, x3 até xn, se for tudo igual a 0,
o y vai ser simplesmente igual a beta zero. Ok? Então, aí vamos ter uma reta de regressão que vai ser constante, não vai variar no tempo. E quando é que isso acontece? Para essa situação, a gente diz que isso acontece quando o beta... primeiro, quando o beta 0, beta 1 for igual a 0, ou quando o xi, todo o vetor de xi for nulo. E quando isso acontece, significa ausência de correlação. Ok? Não existe nenhuma correlação. Então, vamos entrar aqui no que são os exemplos agora. Vou apresentar dois exemplos diferentes. Então, os dados abaixo referem-se ao volume de precipitação, o nível de precipitação em milímetros, e o volume de produção de leite, do tipo C, em milhões de litros, e para uma determinada região. Isso é, eu quero identificar, eu tenho níveis de precipitação e produção de leite. Então, logo a priori, como é que eu vou conseguir identificar aquilo que é a minha variável dependente e independente? Vocês devem se lembrar que variável independente é aquela que influencia a outra. Será que a produção de leite que influencia nos níveis de precipitação? Ou é exatamente são os níveis de precipitação que influenciam na produção de leite? É tão óbvio que são os níveis de precipitação que vão influenciar naquilo que é a produção de leite. Ok? Então, porque os animais precisam se alimentar bem e tudo muito mais, então a gente espera ter uma produção um pouco mais acima do padrão. Ok? Então, nesse caso, o Y, que vai ser a produção do leite, que é a quantidade de leite produzido, vai depender daquilo que é o índice, ou aquilo que são os níveis de precipitação nessa determinada região. A primeira coisa eu quero identificar, que tipo de relação existe entre essas duas variáveis. Será que é crescente ou é decrescente? Fazendo aquilo que é o diagrama de dispersão, a mesma ideia que a gente usava nas medidas de associação, a gente consegue notar que existe um comportamento crescente na massa de pontos. Isto é, aumenta o valor de y, aumenta o valor de x, o y também aumenta. Então, existe uma relação crescente, ok? Existe uma associação crescente, uma relação positiva. Ok? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou calcular aquelas somas todas. Eu preciso calcular a média, para tal eu vou somar todos esses valores. Vou dividir por n. O n é uma observação, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui simplesmente dividido por 10 é só deslocar uma casa decimal. Vamos ter 28,9. A soma de x também é só deslocar uma casa decimal. Vamos ter 25 como média. E de seguida vamos calcular o segundo momento, o y ao quadrado, que vai ser 26 ao quadrado, dá esse valor. 25 ao quadrado dá esse valor, e assim sucessivamente, até varrer todos os valores, todo esse vetor. Ok? xi ao quadrado, vamos pegar cada valor de xi, vamos elevar a 2, e vamos ter esses valores, esse vetor. Então, de seguida, vamos calcular aquilo que é o produto cruzado. Ok? Vamos pegar o xi vezes yi, significa pegar 26 vezes 23, vamos ter esse resultado. 25 vezes 21, vamos ter esse resultado. 31 vezes 28, vamos ter esse resultado. Vocês podem refazer esse exercício depois. E assim sucessivamente. Vamos ter esse vetor, vamos somar. Aqui temos aquilo que são os totais. Ok? Da mesma forma exatamente da mesma forma como a gente fazia para calcular o coeficiente de correlação de Pearson. Ok? Então, agora podemos obter aquilo que são as estimativas para o coeficiente angular e o intercepto. O coeficiente angular, o beta 1 chapéu, vai ser basicamente dada por essa expressão. A soma de x e y dá esse valor, 72,73, que é 72,73. O n é 10. A média do x é 25. A média do y é 28,9, como diz. A soma de xi ao quadrado, dá 6.310. Então, tenho 6.310 menos n vezes a média ao quadrado. A média de x é 25 ao quadrado. Então, resolvendo essa expressão toda, primeiro, calculem o numerador para encontrar um valor. Depois vão calcular a expressão do denominador e depois vão fazer a divisão do resultado do numerador pelo resultado do denominador. Aí vão ter esse coeficiente, 0,8. É positivo, o que justifica esse comportamento de pontos. Os pontos têm um comportamento crescente. Okay? Então, o que mostra que existe uma associação positiva. E o sinal do coeficiente angular, ele mostra exatamente isso. Okay? Então,
Feito isso, o meu beta 0 chapéu vai ser dada dessa maneira, é média do y menos o beta 1 chapéu vezes 25, que vai ser igual a 8.9. Então, já tenho beta 0, beta 1, agora posso escrever aquilo que é a equação de reta de regressão, dada por essa expressão, dado que eu já tenho o valor de beta 0 e beta 1 chapéu. Ok? Então, substituindo beta 0 chapéu, tem esse valor daquilo que são os coeficientes, o coeficiente angular e o intercepto. O valor beta 0 igual a 0.8, ele representa o valor médio ou a média daquilo que são os níveis de produção de leite, o Y, quando não há nenhuma precipitação, ou seja, quando o nível de precipitação é nulo, quando xi for igual a 0. Se não houver nenhuma precipitação, então a média do número, a quantidade média de produção de leite vai ser em torno de 8.90 mil litros, ok? Ou toneladas, dependendo, não sei qual é a escala aqui, milhões de litros. Ok? Por outro lado, o coeficiente angular, que é beta1 igual a 0.80, ele mostra que para cada variação unitária nos níveis de precipitação, que é o xi, à medida em que o xi vai variando de forma unitária, ok? Ou seja, se o nível de precipitação passar de 1 para 2, 2 para 3, por aí vai, numa escala unitária, então os níveis de produção de leite eles vão aumentar numa escala, numa magnitude de 0.8. Por que aumentar? Aumentar porque o beta1 tem um sinal positivo. Ok? É basicamente isso que acontece aqui. É exatamente isso que acontece. À medida em que o xi vai aumentando de forma unitária, os níveis de produção de leite vão aumentar. Ok? Porque o beta1 é positivo. Mas se o beta1 fosse negativo, aí iam reduzir, iam diminuir. Ok? Então, feito isso, eu fiquei curioso. Ok, tenho esse diagrama de dispersão. Eu disse, ok, vou ajustar a reta de regressão. E a reta de regressão tem esse comportamento. Ok? Mas, observem que o intercepto aqui, ele está um pouco viciado. Ele acabou dando intercepto na escala de 25 a 26. Por quê? Isso é uma influência forte de escala. Ok? Porque o nosso sistema cartesiano não começa de zero. Ok? Então, por curiosidade, eu disse, ok, deixa eu começar de zero. Começando do zero, o intercepto vai ser exatamente 8.90. Está mais ou menos aqui. A única diferença é que eu só tenho pontos. Os valores observados estão a partir de 20 e tal para x e a partir também acima de 20 e tal para o y. Por isso que abaixo disso não tem nenhuma observação. Okay? Mas esse diagrama ele é um pouco mais ilustrativo. O que seria nesse caso o erro? O meu erro seria a distância de cada uma dessas observações. Ok? A distância de cada uma dessas observações em relação à reta seria o erro. Aqui tenho um erro cometido com uma magnitude. Aqui cometi outro erro com uma magnitude. Aqui cometi um erro, que é a distância entre esse ponto e a linha vermelha. A distância de cada ponto em azul para a linha vermelha representa o erro. Então, você tem erros que são positivos, onde os valores observados estão acima da reta estimada. Ok? E tem erros que estão abaixo daquilo que é a média, ou seja, abaixo daquilo que é a reta estimada. Quais são os valores que geraram essa reta? Os valores que geraram essa reta são esses aqui. Que foi basicamente, para você obter, você tem que substituir cada valor de x nessa reta. Você vai pegar todos esses valores de x, cada um deles, vai substituir aqui, você vai encontrar um valor diferente de y. E esse valor vai te ajudar você a ajustar essa reta de regressão. Ok? Então, a soma desses desvios de cada valor observado em relação à reta, somando todos esses desvios, vai ser igual a zero. Ok? E porque os estimadores beta 0 e beta 1 foram obtidos usando o método de mínimos quadrados, essa soma quadrática dessas diferenças vai ser a mínima possível que você vai obter usando qualquer outro valor de combinação de beta 0 e beta 1. Isto é, se você usar beta 0 igual a 5, beta 1 igual a 2, você vai ver que a soma do quadrado dos zeros vai ser maior do que aquela que você vai obter usando essa reta de regressão. Ok? E o que aconteceu? Eu já estimei aquilo que é a minha equação de regressão. A pergunta que surge é, esse modelo é adequado para fazer previsão? Porque o objetivo é basicamente esse, fazer previsão. Então, como é que eu vou saber se o modelo é adequado? Analisando qual é a variabilidade das variações do y são explicadas realmente pela reta de regressão, pelo modelo, ok? E naturalmente espera-se que essa variação seja muito grande. Então, para a gente calcular essa variação, nós vamos chamar de SQT, que é a soma do quadrado dos totais, e SQ,
reg, tinha que ser reg, a soma dos quadrados da regressão, ok? Então, essa soma do quadrado dos totais vai ser dada dessa maneira, ou seja, razão pela qual recebe o nome da soma do quadrado dos totais. Vai ser a soma entre, vou ter que somar essa parte, a soma do quadrado da regressão, com a soma do quadrado dos erros, ok? E por analogia, a soma do quadrado dos totais vai ser composta, ok? Por parte explicada pelo modelo e outra parte que apresenta aquilo que representa o efeito aleatório. Isto é, a parte que é explicada pelo modelo é essa, a soma do quadrado da regressão. A parte que é atribuída a causas aleatórias é essa outra, ok? Que é a soma do quadrado dos erros. Ok? E se não existir nenhuma variação em torno da reta de regressão, a soma do quadrado dos erros vai ser igual a zero. Quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer se o modelo estimar perfeitamente todos os dados. Ou seja, se o coeficiente de correlação de Pearson for igual a 1, significa que todos esses pontos estão em torno da reta. Então, se todos os pontos estão em torno da reta, significa que a distância entre o ponto e a reta é zero. Então, feito isso, a soma do quadrado dos erros vai ser igual a zero. Quer dizer que o modelo explica 100% das variações, 100% das variações do y são explicadas pelas variações de x. Já, caso a soma do quadrado do erro seja diferente de zero, o desejável é que a soma do quadrado da regressão esteja muito próxima da soma do quadrado dos totais. Isto é, que o erro seja, apesar dele ser diferente de zero, mas que seja um valor muito próximo de zero. Ok? Para que a gente tenha muita variação explicada pela reta de regressão. Desta forma, a soma, aliás, o coeficiente de determinação, ela vai ser dada por esse quociente, a soma do quadrado da regressão pela soma do quadrado dos totais. Por isso a gente colocou aqui que o desejável é que a soma do quadrado da regressão deve estar próxima da soma do quadrado dos totais. Ou, como eu sei que a soma do quadrado dos totais vai ser a soma do quadrado da regressão mais a soma do quadrado do erro nessa expressão, você pode isolar a soma do quadrado do erro aqui, ok? Que vai ser a soma do quadrado da regressão, que vai ser total menos o erro, uma álgebra geral. Então, fazendo isso, você vem colocar aqui fica com a soma do quadrado do total, menos a soma do quadrado do erro, simplifica total com total, você consegue ter essa expressão. Isto é, se você pega a soma do quadrado dos totais, divide pela soma, se você pega a soma do quadrado da regressão e faz a divisão com a soma do quadrado dos totais, você tem o coeficiente de determinação. Então, ou se você faz 1 menos a soma do quadrado do erro, divide pela soma do quadrado do total, tem o mesmo resultado. Okay? E, para poder simplificar isso, a soma do quadrado dos totais vai ser igual vai ser dada dessa maneira. Mas, mais uma vez, vocês já me conhecem muito bem, eu não gosto de usar expressões que pressupõem que eu tenha que gastar muito tempo. Eu simplifiquei. Então, a soma do quadrado dos totais vai ser a soma do y ao quadrado menos n vezes a média do y ao quadrado. Já a soma do quadrado da regressão vai ser beta1 ao quadrado vezes essa soma aqui que vocês calculavam quando estimavam a variância nos tópicos anteriores. Mas também, abrindo essa expressão aqui, simplificando, a gente tem beta1 chapéu ao quadrado, que é esse, e essa expressão pode ser simplificada dessa maneira, onde tem xi quadrado menos nx barra. E esse coeficiente de determinação, ele está entre 0 e 1, naturalmente, porque o coeficiente de determinação é uma porcentagem, ok? Ela vai medir aquilo que são qual é a porcentagem das variações do y são explicadas pela reta de regressão. Então é natural que esteja entre 0 e 1. Onde um coeficiente de determinação é igual a 0, significa que o modelo estimado ele não explica nada, a variável independente não explica absolutamente nada. E isso acontece quando o beta1, coeficiente angular, for igual a 0, onde a reta é constante. Um coeficiente de determinação igual a 1 significa que todas as variações do y são explicadas pela reta de regressão. Ok? Que os termos aleatórios, o termo de erro, não tem nenhum impacto sobre aquilo que é a nossa reta de regressão. Ok? Mas, de outra maneira, nós podemos calcular o coeficiente de determinação. Se vocês acharem que essa expressão toda, tudo isso é um pouco chato,
O coeficiente de determinação ele pode ser igual ao quadrado do coeficiente de correlação. Lembrem-se que o coeficiente de correlação ele varia de -1 a 1, ok? Mas se você aplica o quadrado, o coeficiente de correlação vai ser sempre positivo. Então, o coeficiente de determinação pode ser simplesmente pegar o coeficiente de correlação, aplicar o quadrado, e aí você vai ter exatamente o mesmo resultado que você vai obter usando essa expressão, ok? E este coeficiente é particularmente importante para verificar aquilo que é a qualidade do ajuste do modelo. E de alguma forma, se o modelo for bom para fazer previsão, isso vai nos dar valores muito confiáveis no futuro. Ok? Um R quadrado mede a porcentagem das variações do Y, que são explicadas por X. Ok? E a outra parte é atribuída a causas aleatórias, como disse. Então, para o nosso exemplo 1, nós temos que a soma do quadrado dos totais vai ser dada por essa diferença. A soma de y ao quadrado tem esse valor, menos 10, que é o tamanho da amostra, vezes a média ao quadrado, e nós temos essa soma dos quadrados totais. A soma do quadrado da regressão, nós temos β1 ao quadrado, o β1 deu 0,8, isso ao quadrado, vamos multiplicar por essa fração, ok? Por essa quantidade que está dentro de parênteses. Mais uma vez, resolva primeiro a expressão que está dentro de parênteses aqui, e de seguida você vai multiplicar, o número que você obtiver aqui vai multiplicar com o quadrado de β1, aliás, o valor de β1 ao quadrado. A soma do quadrado dos totais sempre deve ser um número positivo. A soma do quadrado da regressão também sempre deve ser um número positivo. Okay? Se você encontrar um número negativo em um desses valores, tem alguma coisa de errado. Com 100% de certeza tem alguma coisa de errado. E aí você tem que fazer essa revisão para ver onde é que está o erro e posteriormente fazer aquilo que é a devida correção. Ok? Então, dessa forma, segue que a soma do quadrado, aliás, eu digo que sempre se a soma do quadrado dos totais ou de regressão for negativo, tem algum erro, por causa dessa restrição, porque você sabe que o R quadrado deve estar entre 0 e 1. Então, uma soma do quadrado dos totais ou da regressão igual a um número negativo significa obter um R quadrado negativo, que não pode acontecer. Mas o R de x e y, o coeficiente de correlação, ele pode ser negativo. Isso nós vimos antes. Razão pela qual aqui nós aplicamos o quadrado para excluir aquela parte do sinal. Ok? Então, calculando usando esses valores, nós temos que o R quadrado vai ser a soma do quadrado da regressão dividido pela soma do quadrado dos totais. Nós temos essa quantidade, aí está a dar 0,785. E o que é que isso significa? Multiplicando isso por 100, significa que 78,5% das variações, atenção, 78,5% das variações do Y, ou produção de leite mais particularmente, são explicadas por X. Isto é, 78,5% das variações do Y são explicadas por X. E os restantes 21,5% que vai completar 100 aqui. Ok? Porque se você tem 78,5%, são atribuídas à reta de regressão, tem uma outra porcentagem que é o complementar, que vai somar com aquela parte que nós temos para somar 100. Então, esses 21,5% que não fazem parte que não são explicadas pela reta de regressão, são atribuídas a causas aleatórias, ok? Efeitos nós não podemos controlar, ok? Da mesma forma, eu calculei o coeficiente de correlação de Pearson, encontrei 0,88, e levando ao quadrado isso, encontrei 0,785, aproximadamente, ok? Aqui há uma ligeira diferença porque eu aproximei esse valor, ok? Mas é aproximadamente igual. Vocês podem fazer outros testes nos exemplos que eu já dei, na parte de medidas de associação. Vocês podem estimar, obter a reta de regressão, calcular esse coeficiente de determinação. De alguma forma vocês vão treinando, ok? Vão ganhando mais habilidade. Ok? E predição para valores futuros. Você já identificou que o modelo ele é razoável, ok? Porque mais de 50% das variações do Y são explicadas por X. E eu quero prever valores futuros. Como é que eu vou fazer? Para tal, vamos denotar por XF, que é uma observação futura do X. Lembrando que a última observação do X, nesse exemplo,
é referente ao ano de 1970 e o X foi 25. Então, quando a gente fala de X futuro, significa X, por exemplo, correspondente ao ano de 1980, por exemplo. Então, vamos assumir que nós temos essa observação, X futura, sendo que beta 0 chapéu e beta 1 chapéu já foram previamente calculados, nós temos essa reta de regressão. Então, eu vou tirar o valor I, vou colocar o F, para indicar também que eu quero encontrar o Y futuro, que vai ser fornecido usando o X futuro, ok? Mas com base nessa equação de regressão. Você vai substituir o valor de X futuro que você tem, ok? Aí vai conseguir encontrar esse valor, essa estimativa. Então, para o nosso exemplo, o exemplo 1, nós temos aquilo, vamos prever aquilo que é a quantidade de leite produzida no ano de 1990, assumindo que o nível de precipitação estava em torno de 34 milímetros. Okay? Então, a previsão, naturalmente, vai ser pegar a equação de regressão, aquela equação que eu dei, aquela equação que todo mundo viu aí, essa equação, mas vou colocar aqui a observação futura, ok? Vou colocar a observação futura que é 34 e eu consigo ter aqui aquilo que é a estimativa do nível de produção de leite, a quantidade de leite produzida, que tem que ser mililitros, ok? 36,1 mil litros de leite, não toneladas. Eu acabei inflacionando aqui o termo. Então, é dessa maneira como a gente faz previsão ou predição para valores futuros, ok? É simplesmente pegar a equação de regressão, substituir pelo valor de X, correspondente à observação futura, aí vocês vão encontrar aquilo que é a previsão. Eu vou apresentar mais um exemplo, esse é referente à relação entre a idade e a condição física. O exemplo que eu apresentei, esse exemplo eu dei, é o exemplo 1, da parte de medidas de associação, onde com base nos dados a gente obteve esses valores. O beta 1, chapéu, usando essa expressão, nós encontramos esse valor. Lembrando, eu lembro muito bem que nesse exemplo, até vocês podem voltar no material para verem, o coeficiente de correlação foi de menos 0,427 ou 28, mas é negativo, ok? Então, razão pela qual o sinal de beta 1 é negativo, ok? Ele está a puxar exatamente o mesmo sinal do coeficiente de correlação, porque essas duas quantidades, tanto o coeficiente de correlação como o coeficiente angular da reta, depende do numerador dessa quantidade. Então, é natural que o sinal seja o mesmo. Então, feito isso, vocês devem calcular aqui o beta 0. Lembrando que o beta 0 tem que ser a média do y, que é essa quantidade, menos, ok? Esse é o menos da fórmula. Aqui eu tenho beta 1 chapéu, mas o beta 1 chapéu é negativo. Por isso eu coloquei menos, que é o menos da fórmula. E tem outro menos aqui, que é o menos do beta 1 chapéu. Por isso eu coloquei dentro de parênteses, multiplicada pela média do y, a média do x. Eu tenho um intercepto de 95,01. 95,101. E qual é a interpretação? Mas antes disso, a gente consegue escrever a equação de regressão, que vai ser o beta 0 menos. Aqui, na verdade, tinha que ser beta 0 mais o beta 1, mas como o beta 1 é negativo, por isso vai ser beta 0 menos beta 1 xi. Ok? A interpretação para o beta 1 vai ser, para cada variação unitária daquilo que vai ser a intensidade da força, eu acho que é isso, nós queremos analisar se a intensidade da força é influenciada pela idade. Ou seja, para cada variação unitária da idade, ou seja, à medida em que a pessoa vai se tornando um pouco mais adulta, a intensidade da força diminui nessa magnitude. Por que diminui? Porque eu tenho menos aqui. Eu não preciso dizer que a intensidade da força aumenta em menos 0,228. Não. A intensidade da força diminui. E você não pode dizer que diminui em menos 0. Não. É que se você coloca, o fato de eu dizer diminui, já diz logo a priori que o sinal é negativo, que é essa parte daqui. Ok? A intensidade da força vai diminuir. Por quê? Porque eu sei que o beta 1 é negativo. Então não precisa dizer que diminui. Não precisa, se você escrever isso no comentário, aliás, na interpretação, dizer que a intensidade da força diminui em menos 0. Não, está errado. A intensidade da força diminui, porque a parte do diminui eu já falei o menos logo. Já levei em conta o menos.
Então, diminui em 0,228 unidades. Okay? Beta 1 indica que para cada variação unitária da idade, a intensidade da força diminui nessa escala. Já, qual é a interpretação do beta 0? Será que podemos assumir que o beta 0 vai ser a intensidade da força, okay? A intensidade da força y, se a idade for nula, mas nós sabemos que a idade não vai ser igual a zero. Então, nesse caso, o beta 0 particularmente ele não tem interpretação científica, ok? Então, não faz sentido interpretar o beta 0. Beta 0 chapéu. Okay? Está a faltar um chapéu aqui. Ok? Dessa maneira, nós podemos calcular a soma do quadrado dos totais e a soma do quadrado da regressão. Os totais têm essa soma, a regressão tem essa soma. Observe que há muita diferença entre a soma do quadrado da regressão pela soma do quadrado do total. O que indica claramente que o coeficiente de determinação ele vai ser muito pequeno. O que é isso? Porque o desejável para nós, aquilo que eu expliquei antes, é que o desejável é que a soma do quadrado da regressão tem que ser um valor muito próximo da soma do quadrado dos totais. Não é o que aconteceu aqui. Há uma ligeira diferença. E esse coeficiente de determinação, ele mostra que o ajuste é muito pobre. Ok? O ajuste entre a idade e a intensidade da força é muito pobre. Por quê? Porque apenas 18,2% das variações da intensidade da força são explicadas pela idade. Ok? Menos de 50%. Isso é muito péssimo. Isso é ruim. Okay? Por quê? Porque eu tenho que 81,2% das variações do Y são atribuídas a causas aleatórias. Ou seja, o erro explica mais do que a reta de regressão. Isso é muito, muito ruim. Muito ruim mesmo. Ou seja, esse modelo não dá. Esse modelo não pode ser usado para fazer previsão. Não dá. Tem muita volatilidade, não tem consistência, então não é adequado para fazer previsão. E a prova disso é, como vocês podem ver, nós vamos traçar a reta de regressão e os pontos eles estão distribuídos de forma muito aleatória em torno da reta. Não existe uma boa concentração dos pontos em torno da reta. Okay? Então o ajuste é ruim, muito péssimo o ajuste. Okay? Então, já terminou essa parte de análise de regressão. O que eu ia falar é isso, falei no slide, no vídeo anterior, a parte inicial. Agora, nessa parte vou falar, já falei também a segunda parte do conteúdo. Então, a aula vai terminar aqui. A próxima aula vou introduzir a parte de séries temporais, ok? Alguns métodos de como representar uma série temporal e como remover algumas tendências, aquelas sazonalidades, tudo muito mais. É natural que agora, em plena pandemia, as pessoas conseguem ver, assistem sempre jornal, e eu paro do pressuposto, vocês conseguem ver aquilo que tem sido noticiário, que a média móvel de um estado aconteceu com isso, está a decrescer. Então, tudo isso é uma análise de séries temporais. Okay? Então, a partir da próxima aula, eu vou introduzir o tópico de séries temporais e vou fazer essa representação da série temporal e remover aquilo que são as flutuações da série e considerar alguns modelos para essa remoção e de tal forma que a gente consiga ter uma série